teremos aqui um momento bem interessante também. Os irmãos estão vendo aqui vários elementos, produtos da terra. Nós temos aqui uma ralá especial doce, redonda. Não quero falar muito, porque esse assunto não é meu. Então eu chamo o irmão Yakov, aqui na frente. Ele vai nos explicar cada um desses elementos aqui da terra, produtos da terra, e para cada um deles tem uma bênção. Amém? Então, Shana Tová, um ano bom. Shana Tová Metuká, um ano bom e doce a todos. Tikateivu Vetikateimu, que sejamos, então, inscritos e selados no livro para um ano bom, com consequências e coisas boas, nesses 5.782 aqui que o Roxo comentou. Antes de entrar aqui especificamente nos elementos, os irmãos já podem ver aqui, quem está em casa, depois eu vou erguer um pouquinho aqui para vocês verem também. É importante a gente pensar da onde vêm essas coisas, né? Porque esses elementos, e hoje em dia, a gente vê muita coisa na internet de pessoas questionando, mas isso aí de Rosh Hashanah foi uma invenção lá dos rabinos, que não está na Torá, de fato não está na Torá, o Roxo comentou aqui, mas foi uma invenção nos rabinos, que pegaram coisas lá da religião babilônica e trouxeram para dentro do judaísmo, então isso aí não presta. A gente vê muitas coisas assim na internet. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nem tudo que está lá no Google é real. Nem tudo que está lá no Google é verídico, né? E a gente vê muito judaísmo googleano. Acho que o Rabino Shulam já falou sobre isso. Muito judaísmo googleano por aí. Então as pessoas começam a ler coisas na internet de fontes duvidosas e já ficam, então isso aí não pode. Sem se aprofundarem e tentarem entender, ok, então eles estão falando que isso aí vem da Babilônia, mas então eu vou atrás, eu vou pesquisar para ver se realmente é isso. E se for isso, tudo bem. Se realmente eu descobrir que veio da Babilônia, então ok, então eu vou tirar isso da minha vida. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas não têm esse senso crítico de, mas deixa eu pesquisar então. Eu vou pesquisar e eu vou descobrir o que é de fato. E quando a gente pesquisa sobre essas coisas aqui, sobre o Rosh Hashanah, esse conceito de Rosh Hashanah em si, o Rosh já trouxe aqui coisas bem várias interessantes, a gente vai ver que não é nada disso. Começou lá com Esdras, está na palavra até, não com esse nome, mas começou ali, esse princípio, esse conceito, essa ideia, né, do ano novo ser aqui no início do 7º mês. Então isso vem, claro, da tradição judaica, né, cabeça do ano, como o Rosh já comentou, e a Mishnah, lá no tratado Rosh Hashanah 16a, ela diz que neste dia, o Rosh trouxe aqui a questão lá da tropa, que passa em revista, né, e a Mishnah diz lá que neste dia de Rosh Hashanah, todos os homens passam como ovelhas diante do Senhor, diante do Eterno, que é o pastor que fica lá vendo as ovelhas passarem na sua frente. É a mesma ideia, né? Mesmo conceito. E a gente pensa, a gente às vezes acaba levando o nosso foco para o medo, né? Então o Eterno está vendo o que eu fiz, acho que não vou estar inscrito no livro este ano. A gente acaba, às vezes, conduzindo a coisa para o medo, para o receio de ser punido, né? E, às vezes, o nosso foco deveria ser outro, ainda mais nós que cremos em Yeshua. O nosso foco deveria ser qual aqui, nesse período, nesses dias de julgamento, né, que o Eterno está observando com mais atenção, porque esse é o Moed. Né, esse é o tempo que Ele determinou para isso. Não é assim que, então nos outros dias Deus não vê o que eu faço. Claro que vê. Não é isso, não é nesse sentido. Mas este tempo, este dia é Moed disso. Né? Então, e por que é a moeda disso? Por que é o tempo determinado para isso? Porque, segundo a tradição, o Rosh Hashanah é o quê? O aniversário da criação. Neste dia, o Eterno completou a criação, segundo a tradição judaica. Então, é o aniversário da criação. Por isso que a gente começa a contar os anos. Né? Muda o número do ano. Então, nós estamos 5.782 desde o completar da criação, o concluir da criação, vamos assim dizer. Tá? E o que o Eterno fazia na criação? O que ele fazia? Ele criava lá alguma coisa, né? Criou as árvores, e ele falava o quê? Viu Deus que era bom. Quando ele falava isso, quando a Torá diz que Deus viu que era bom, ele estava decretando juízo sobre aquilo. Ele criou,
Ele analisou, ele examinou aquilo e como juiz e rei ele disse, isto é bom, isto deve existir. Então é um período que Deus exerceu juízo. Por isso que no aniversário da criação, este período ao redor, né, de Rosh Hashanah, o Eterno decreta juízos, segundo a tradição judaica. Esse é o motivo, né? Então nós acabamos às vezes com medo, assim, nossa, eu vou ser então punido. Mas o nosso foco deveria ser outro. Como o Roxo comentou aqui, o rei sai ao campo para o quê? Para, sim, nos examinar, claro, mas ele está disposto a quê? A nos encontrar. Ele quer nos encontrar, ele quer nos ver lá. Então, o nosso foco deve ser, eu quero ir ao encontro do rei. Sim, eu tenho as minhas falhas e são muitas, mas eu quero me arrepender, eu reconheço, eu admito, eu faço teshuvá, lá os Aseret Yemei Teshuvá, os 10 dias de arrependimento, de penitência, eu faço teshuvá porque eu quero ir ao encontro do rei. O Roxo já comentou aqui, não vou repetir, mas enfim. Esses dias falam também do que há de vir. Quando Yeshua, o Roxo comentou que Tessalonicenses, né? Nós iremos pelos ares ao quê? Ao encontro de Yeshua. Então o foco nosso aqui nesse dia é quero encontrar o rei. Eu quero ir ao encontro dele. Eu pequei, sim, e muito. Mas eu não posso ficar focando no medo. Eu tenho medo, eu não quero ir para o inferno. Nosso foco não pode e não deve ser esse. O foco é o encontro. E essa mesma Mishnah, ela traz uma citação de Salmo 33:15, que diz que o Eterno é aquele que Hamevin, que entende as obras dos homens. A tradução, se você pegar algumas traduções, elas vão dizer assim, o Eterno é aquele que forma os corações dos homens e aquele que contempla as suas obras. Mas o verbo no hebraico não é contempla. O verbo no hebraico é hamevin, é aquele que compreende, que entende as obras dos homens. Por quê? Porque ele espera que nós vamos ao encontro dele. Ele sabe que nós somos falhos. E ele espera que nós nos arrependamos e vamos ao encontro dele. Então o foco é este, nesse dia. Né? E esses elementos, esses símbolos que estão aqui também, eles vêm então da tradição judaica, eles vêm lá do Talmud, da tradição da Gemara, no caso, né? E nós vamos já falar sobre eles então, tá? E também, assim como todo esse conceito, né? Eles têm um porquê, eles têm uma base, eles têm um propósito. Não foi assim o Rabino Abaye, que foi no caso quem falou sobre esses elementos aqui, ele não pensou assim, eu gosto de alho poró, então eu vou dizer que no Rosh Hashanah tem que ter alho poró, porque eu gosto muito e eu preciso que tenha no meu jantar. Não foi por isso. Tudo teve um porquê, teve um pensamento, algo que veio por trás de princípios disso. Assim como os conceitos relacionados a esse dia. Então precisamos entender isso e celebrar essas coisas sem medo. Entendendo que são boas tradições, que nos trazem bons princípios. Amém? Vamos então ao Kiddush. Temos, antes de entrar nos elementos aqui, nós temos um Kiddush, um mini Kiddush, que é feito então na noite aqui no Erev Rosh Hashanah. Né? Vou pegar aqui um cálice com vinho. Uvyoim simchaschechem, uvmoyadechem uvrashei chodshechem, uskaitem bachat soitzerois al oloiseichem, ve'al zivchei shalmeichem, ve'oyu lochem lezikaron lifnei Elohechem ani Adonai Elohechem. No dia de seu regozijo, nas suas festas e em seus inícios de meses, devereis tocar com trombetas sobre seus sacrifícios e sobre suas oferendas de paz, e servirão para vocês como recordação perante o seu Deus. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Savri Maranan, com a permissão de todos, e vocês dizem, Lechaim, Lechaim, a vida. Vamos dar a bênção então do vinho. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagofein. Amém. Shem Yeshua Mashiach. Bendito sejas tu, eterno Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da videira. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bacha banu mikol olam,
ורואי ממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו אדוני אלוהינו, באהבה יום הזיכרון הזה, ויום טוב מקרא קודש הזה, ויום תרועה באהבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים, ודברך מלכנו, אמץ וקיים לעד. ברוך אתה אדוני, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos, nos elevaste acima de todas as nações e nos santificaste com os teus mandamentos. E tu nos deste, eterno nosso Deus, com amor este dia da recordação, um dia festivo de santa convocação, dia da voz do chofar, com amor, uma santa convocação em memória do êxodo do Egito. E tua palavra, nosso Rei, é verdadeira e estabelecida para sempre. Bendito és tu, eterno, Rei de toda a terra, que santificas Israel e o dia da recordação. Amém. Shem Yeshua. Temos o Sheireno, que é uma bênção que se dá praticamente em todas as noites, nas noites iniciais das festas, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shecheanu vekimanu vegianu lazman hazeh Shem Yeshua. Amém. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste vida, nos sustentaste e nos fizeste chegar até a esta época. Amém. Então esse foi o Kiddush. Agora vamos aos elementos. Antes dos elementos eu tenho aqui também é um costumeiro nas festas a lavagem das mãos, né? É mais comum em Pessach, que os irmãos conhecem melhor, mas aqui também é feito. Então, deixa eu dar a bênção, então vou fazer a lavagem das mãos aqui, simbolizando, estou fazendo por todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilas yadayim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lavar as mãos. Então, o primeiro elemento que o Rosh já comentou, né? Nós temos aqui uma halá, assim como no Shabat, porém, esta halá ela é diferente, ela é especial, é uma halá especial, né, de Rosh Hashanah, que é uma halá redonda. E não apenas redonda, ela também é doce, né? Ela tem doce, ela é feita com mel, tem passas aqui e tudo mais, então ela é uma halá redonda e doce. E ela é redonda por quê? Porque o nosso mundo é o quê? Redondo, né? Então, como é o aniversário da criação, a halá desse dia também é redonda, lembrando a esse fato de que esse Yom Teruah e esse Rosh Hashanah lembra então o aniversário da criação. Vamos dar então a bênção do pão, a bênção da halá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamoitzi lechem min haaretz. Amém. Shem Yeshua Mashiach. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá o pão da terra. Shem Yeshua. Amém. E como sempre, eu vou fazer uma inveja para vocês, porque eu sempre tenho esse privilégio, vocês me escolhem para vir aqui falar sobre isso, então eu tenho esse privilégio de ser o primeiro aqui a provar da halá. Então vamos mergulhar ela no mel e provar aqui. Estou sem palavras. Depois termino de comer meu pedaço ali. É uma Estela que fez mesmo, né? Então, está como eu gostaria que meu ano fosse. Doce, doce como mel. Muito bom. Muito bom. Nós temos aqui, então, agora, vamos começar com os nossos elementos. O primeiro deles, deixa eu pegar ela inteira por enquanto, é a maçã. Né, temos aqui, então, uma maçã. Ela, inclusive, é muito famosa, né? Quando a gente
pesquisa lá Rosh Hashanah, a primeira coisa, às vezes, que aparece, além do shofar, é a maçã no mel, né? Porque é um símbolo muito, muito forte aqui do jantar, da noite do Rosh Hashanah. Aí você pergunta, por que maçã? Né? É porque ela é redonda também? Pode ser também, porque ela é redonda também, como a halá, como é o mundo, mas não podia ser então uma uva, uma cereja, sei lá, uma melancia, que também é redonda? Quase, né? A melancia é meio que oval. Não podia ser outra fruta, uma laranja? Por que é uma maçã? É uma maçã, então, porque, como é o aniversário da criação, então lembra que a maçã que a Eva comeu no Éden. Não. Primeiro que não era maçã, segundo a tradição, seriam uvas, né? Não se sabe, na verdade, mas a tradição judaica diz que seriam uvas. Mas a maçã não é por isso. A maçã vem da onde? Segundo o Midrash, lá em Bereshit Rabbah, isso é um comentário do Rabino Rashi, ele cita o Midrash, em Bereshit Rabbah 12, é uma referência a Gênesis 27, 27. Quem quiser depois pesquisa, Gênesis 27, 27. Quando Jacó, ele se disfarça de Esaú, né, ele põe aquelas peles, né, por cima, e veste as roupas de Esaú, e ele entra no quarto de Isaac, que já está idoso, ele já nem enxerga, mal enxerga, e o Isaac fala o seguinte: eu sinto o perfume do meu filho, e o perfume dele é como as árvores do campo. Isso é o que a Torá diz, né? Então, segundo esse Midrash, Isaac, naquele instante, sentiu o aroma do Gan Eden, do Jardim do Éden. Quando Jacó entrou naquele quarto, o que Isaac sentiu, segundo o Midrash, foi o perfume do Éden. Olha só que interessante. Perfume do Éden. E outro Midrash diz que, quando Isaac fala árvores do campo, ele está se referindo a macieiras. Eram macieiras do Éden, árvores de maçã, que eram perfumadas. Né? Então, por isso, é a maçã. E como o Rosh já comentou aqui, esse dia também está atrelado ao quê? A Kedat Yitzhak, ao sacrifício de Isaac. Então, é quando Isaac sente o perfume do Éden, já no final da sua vida, ele sente o perfume do Éden. Então, era de maçã. Tá? Por isso a maçã. E vamos molhar lá no mel. O mel é porque é doce e nós queremos, né, que o nosso ano seja doce. Todos esses elementos aqui, eles têm ligação com desejos, né? Com coisas que nós queremos que o ano seja a partir daqui. Tá? Então, a maçã é por isso e o mel é porque nós queremos que seja doce. Então, vou dar a brachá e depois vamos molhar ali no mel. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri haoretz, b'shem Yeshua Mashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da árvore. Em nome de Yeshua. Amém. Nós valorizamos aqui a maçã e nós pegamos mais uma partezinha da maçã, agora para fazemos uma brachá relacionada ao mel, então a bênção do mel. Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu velohei avoseinu, shetchadesh aleinu shana tova umetuika kadvash. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, conceder-nos o ano bom e doce como o mel. Então, mais uma vez eu molho aqui e como mais um pedacinho da maçã no mel. Na sequência, temos aqui a selga, esse vegetal que eu não sou muito fã dele, particularmente, mas é um dos elementos aqui que foram listados então para estarem no jantar na noite do Rosh Hashanah. Por quê? Porque em aramaico, isso aqui se chama salka, em hebraico se chama selek, parecido, né? E remete à palavra em hebraico, em aramaico, para remover. Mesma raiz, a mesma sequência ali de letras, né, no hebraico, da palavra remover. E a brachá, ela diz assim: Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu velohei avoseinu, sheistalku oiveinu vesoineinu, vechol mevakshei roseinu.
Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que todos os nossos inimigos, todos os que nos odeiam e todos aqueles que queiram fazer-nos mal sejam removidos. Como a palavra aqui, removidos. Em nome de Yeshua, amém. Depois temos, esse aqui eu já gosto um pouco mais, as tâmaras. Vou pegar uma só aqui. As tâmaras. Porque a tâmara, em aramaico, tamri, e em hebraico, tmarim. Tmarim é o plural já, né? Tâmaras, tmarim. Né? Que remete à palavra tam. Tam, em hebraico, significa finalizar ou eliminar. Tá? Então a bênção diz o seguinte: Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu ve'Elohei avoseinu, sheisomu oiveinu ve'soineinu ve'chol mevakshe roseinu. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que todos os nossos inimigos, todos os que nos odeiam e todos aqueles que queiram fazer-nos mal sejam, então, eliminados. Em nome de Yeshua, amém. Amém. Outro elemento que temos aqui, esse eu também gosto bastante, é o alho poró, né? Que eu usei de exemplo aqui, que o Rabino gostava também, não sei, mas eu gosto bastante. E no aramaico se chama karti, no hebraico é também karti, mas remete à palavra karet. Karet significa cortar. Porque o alho poró, o que ele fez? Você arranca, né? Corta ele da terra, vamos dizer assim, arranca ele da terra. Tá? Então, karti remete em hebraico, em aramaico, a palavra para cortar ou arrancar. E a bênção, então, diz o seguinte: Adonai Eloheinu ve'Elohei avoseinu, sheikasu oiveinu ve'soineinu ve'chol mevakshe roseinu. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que todos os nossos inimigos, todos os que nos odeiam e todos aqueles que queiram fazer-nos mal sejam extirpados, cortados, arrancados. Em nome de Yeshua, amém. Amém. Depois temos aqui também a abóbora, né? Abóbora. Ou abóbora ou cenoura, algumas comunidades usam cenoura, outras abóbora. Né? Mas a palavra em aramaico, em hebraico, para ela é gezer, que remete à palavra gzar. Gzar significa decretos. Então, a abóbora, ou a cenoura, né? Gezer, remete a decretos. O que a gente falou aqui? Nesse dia o Eterno faz o quê? Decretos, como juiz. Né? Por isso remete a decretos. Também em Yiddish se chama meren, né? A cenoura, ou a abóbora, meren, que remete a palavra para multiplicar. Então tem duas conotações aqui, a questão da abóbora ou da cenoura. Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu, ve'Elohei avoseinu, shesikra roya gzar dineinu, ve'ikoru lefanecha zach yoseinu. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, anular os decretos negativos e que nossos méritos sejam lidos diante de ti. Em nome de Yeshua, amém. Então pedimos que o Eterno, na sua misericórdia, nos poupe dos decretos negativos relacionados às consequências dos nossos próprios pecados. Tá? Que Ele tenha misericórdia de nós. É isso que remete aqui. Temos aqui também os feijõezinhos, fradinhos ou feijão de corda, né? Esse feijãozinho aqui, que em aramaico se chama rubia, que é a mesma raiz do verbo yirbu. Yirbu significa aumentar, tá? Ampliar ou aumentar. Então, rubia remete a yirbu, aumentar ou ampliar. Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu, ve'Elohei avoseinu, sheyirbu zach yoseinu, uslabveinu. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que nossos méritos sejam aumentados e que o Senhor nos encoraje a aumentar os nossos méritos. Em nome de Yeshua, amém. Então pedimos com a abóbora aqui que ele anulasse os decretos negativos e pedimos, né, com esse feijãozinho aqui, vamos assim dizer,
que ele aumente as nossas boas ações e que ele nos estimule a aumentarmos as nossas boas ações, porque depende de nós, né? Então é isso que se remete a isso aqui. Eu acabei esquecendo de comentar, né? Às vezes as pessoas olham aqui, então isso aqui é uma simpatia. Então se eu comer o feijão fradinho, automaticamente eu terei os meus méritos aumentados. É isso? Não. São símbolos, irmãos. São tão somente símbolos que remetem a princípios. Não é como no Ano Novo, vamos assim dizer assim, de muitas pessoas do calendário gregoriano, que você vai lá e pula 7 ondinhas para, sei lá, ter um ano bom, né? Ou veste roupa não sei de que cor para ter não sei o quê. Não é isso aqui. São símbolos que remetem a princípios para nos fazer refletir. Como eu falei aqui, o feijão, o rúbia, remete a aumentar, irbu. E nós pedimos que o Eterno aumente, mas também a bênção diz que ele nos encoraje, porque depende de nós aumentar os nossos méritos diante dele, né? Das nossas escolhas. Tá? Então, são símbolos para nos fazer pensar nesses princípios. Quase por fim, nós temos aqui também a romã. Romã, Rimon, em hebraico. Né? E a romã não é o nome dela que remete a alguma coisa, mas sim o fato das muitas sementes que ela tem. Né? Não é algo preciso, não é que sempre ela vai ter esse número, mas a romã ela tem algo aproximado de 600 e poucas sementes, né? As sementinhas pequenas dela. Né? E a Torá tem 613 mandamentos. Né? Então a romã ela fala da Torá, ela fala da prática da observância da Torá, que são muitas sementes, são muitas ações, né? São muitos mandamentos. Tá? E a bênção diz o seguinte: que seja a tua vontade, eterno nosso Deus e Deus de nossos pais, que sejamos preenchidos por mitzvot, por mandamentos tão numerosas quanto os grãos da romã. Que a nossa prática da Torá, dos princípios de Deus, seja tão numerosa no nosso ano quanto os grãos dessa romã aqui. Em nome de Yeshua. Amém. E por último nós temos o peixe. Temos a cabeça do peixe. Já vou comentar sobre ela. Algumas comunidades, em vez de peixe, usam de carneiro mesmo, né? Uma parte da cabeça do carneiro. Tá? Pode pôr. Vamos ver aqui. Põe aqui. Segura. Obrigado. Então nós temos aqui o nosso amigo, né? Cuidado para não cair aqui, porque se ele cair eu não vou pegar, não. Não põe a mão nele. Né? Tá aqui, tá. Eu não vou comentar. A Estela falou que ia comentar dele, hoje eu não vou comentar nada sobre ele. Vocês depois tirem as conclusões quando vocês vierem olhar aqui. Né? Mas temos aqui a cabeça do peixe, então. Por que cabeça primeiro? Né? É um pedido que neste novo ano, neste novo ciclo que está se iniciando, o Eterno nos coloque por cabeça e não por cauda, lá, né? Uma referência a Advarim, Deuteronômio. Esse é o sentido, vamos dizer assim, pshat, é o significado mais simples. Porque, na verdade, essa cabeça aqui, ela fala de coisas muito mais profundas, né? Que o Rosh até já comentou aqui. Né? Como assim? Rosh Hashanah é o quê? Cabeça do ano. Né? Cabeça do ano. Tá? Então, começa por aí. E na história da Akedat Yitzhak, do sacrifício de Isaac, né? A gente sabe, Isaac não foi sacrificado, né? Mas Abraão o levou, e no coração de Abraão ele obedeceu ao Eterno, mas o Eterno não permitiu, obviamente, que aquilo acontecesse, e proveu quem? O cordeiro. E o cordeiro estava onde? Quando ele apareceu lá naquele local? Preso numa árvore pelo quê? Pelo chifre que está onde? Na cabeça. Olha só. Então o cordeiro estava ali preso pela cabeça, naquela árvore. O cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Né? O chifre do carneiro, olha ali, ó. O que é o chifre? Shofar. Né? Também remete então ao shofar. Tá? E segundo a tradição judaica, foi neste dia do memorial do shofar que aconteceu este episódio da Akedat Yitzhak, do sacrifício de Isaac, neste dia.
Então, além de ser aniversário da criação, além de ser o memorial do toque, é também o aniversário, vamos assim dizer, da Akedat Yitzhak, do sacrifício de Isaac. Hoje, essa noite. Foi nesse dia que aconteceu lá no Monte Moriá, lá no Monte do Templo, onde foi feito isso. Então vejam que está tudo interligado aqui. A gente não tem como separar as coisas. Não tem como eu dizer, ok, Yom Teruah está na Torá, então eu vou fazer, mas Rosh Hashanah eu descarto porque foi uma invenção. Pegaram lá da Babilônia. Não tem como dizer isso. Está tudo interligado. Está tudo interligado, não posso separar uma coisa da outra. É uma tradição boa. E se é boa, eu posso e devo observá-la. Tá? Então está tudo interligado aqui. E a bênção diz o seguinte. Deixa eu erguer ele aqui. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu velohei avoseinu sheniyeh lerosh velo elezonav vesizkor lanu akadaisoi veiloi shel Yitzchak avinu olav hasholom ben Avraham olav hasholom. E preste atenção na tradução agora. Que seja a tua vontade, eterno nosso Deus, e Deus de nossos pais, que sejamos colocados por cabeça e não por cauda. E que te lembres, para o nosso bem, do sacrifício e do cordeiro sacrificado no lugar de Isaac, filho de Abraão, de abençoada memória. Que te lembres do nosso Mashiach Yeshua, que foi sacrificado como cordeiro no meu e no seu lugar. E que assim, por meio do cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar, o Eterno se apiede e tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conceda um ano bom e doce. Shem Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua. Amém. Então, amém.